meninas! Olá, pequeno grupo de meninas do corpo de Guaianazes. Sou a cadete Bianca Alves e é um imenso prazer estar aqui com vocês. Apesar do pouco tempo que passaremos juntas, creio que Deus vai nos abençoar. Hoje vamos falar um pouquinho sobre mulheres que são exemplo. E é muito interessante nós falarmos e pararmos, meninas, para refletirmos um pouquinho sobre este tema, porque nos faz realmente parar e refletir em que tipo de mulheres estamos nos tornando, que tipo de mulheres estamos nos formando, que exemplos estamos deixando para a sociedade e a comunidade em que estamos inseridas. A Bíblia está repleta de vários exemplos de mulheres que foram influenciadoras e deixaram grandes exemplos, que fizeram a diferença no seu tempo em que viveram. E continuam fazendo, meninas, ainda hoje, porque estão inseridas na palavra do Senhor. Que possamos pensar um pouquinho sobre essas mulheres hoje. E eu acredito que, assim como eu, cada uma de vocês tem um exemplo de mulher a ser seguido. Eu creio que se eu perguntasse para vocês, vocês diriam assim: cadete Bianca, essa mulher é um exemplo a ser seguido. Essa mulher tem grande influência sobre mim. E eu sou suspeita de falar sobre isso, porque existiram e existem mulheres que fizeram a diferença na minha vida, que me influenciaram. E uma delas é a minha mãe. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque através dela me tornei a mulher que sou hoje. Grandes exemplos foram dados através da minha mãe para a minha vida e a vida das minhas irmãs. Vamos começar com o nosso estudo pensando um pouquinho na mulher sulamita, na jovem sulamita. A jovem sulamita, ela é mencionada no livro de Salomão, em Cânticos. Ela era uma jovem bonita, uma jovem que recebia muita atenção de outros. A jovem sulamita, ela não permitia que a dor, o sofrimento que ela tinha ou que ela vivia, a influenciasse. Ela tinha um autocontrole sobre isso, ela controlava isso. E esse é o ponto que me chamou a atenção na jovem sulamita. Ela não se deixava influenciar, apesar de ter passado por momentos difíceis em sua vida. Momentos em que a dor realmente rasgou o seu coração, mas ela não deixou que isso a influenciasse. E eu fico pensando em nós, meninas. Quantas vezes eu mesma, quantas vezes eu me deixei influenciar pelos meus sentimentos e minhas emoções? Nós somos mulheres e somos muito sensíveis. Qualquer coisinha a gente chora, né? É verdade. Fala aí, conta aí. Qualquer coisinha a gente chora. Mas muitas vezes nós não temos controle sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções. Porque são sentimentos, às vezes a gente passa por uma situação tão frustrante e tão pesada, cheia de dor, que nos faz com que os nossos sentimentos ficam embrulhaçados, entram em conflito nossas emoções e nossos sentimentos. Então a gente não consegue ter o autodomínio, o controle. Mas hoje a jovem sulamita, apesar de ser linda, de ser bonita, ela nos deixa esse autocontrole. Somos todas lindas, somos todas maravilhosas e que possamos ter este autocontrole, possamos ser essa mulher de fé que foi a jovem sulamita. Outra é Ana. Oh, que grande mulher foi Ana, né? Eu acredito que cada uma de vocês tem um ponto principal que vocês diriam sobre Ana. E para mim, Ana foi uma mulher de oração. Apesar de tudo que ela passou, vivenciou, apesar de viver em constante dificuldade em relação a Penina, que era a segunda esposa do seu esposo Eucana,
Penina a humilhava, Penina a menosprezava, inferiorizava Ana, porque Ana não poderia gerar filhos. E naquela época, a mulher que não gerasse filhos era horrível. A mulher se sentia mal por isso. Mas Deus honrou Ana. Deus honrou porque Ana ia à presença do Senhor. Ana não hesitava em sair da presença do Senhor. Ana abria o seu coração para o Senhor. E o Senhor sabia os desejos mais íntimos que estavam no coração de Ana. Deus honrou Ana, abençoou ela com um filho. E eu quero dizer o que com Penina? Penina humilhava Ana, realmente menosprezava, mas não deixou de ser uma pedra no caminho de Ana. E quantas vezes nós temos peninas, nós temos pedras em nosso caminho. Mas o que vai nos levar a termos uma bênção em nossas mãos, a sermos mulheres vitoriosas, é a nossa decisão a partir deste momento. Vamos querer ir até o Senhor e sermos mulheres de oração, coração aberto? Ou vamos também ser mulheres de empecilho, mulheres que humilham? Espero que não. Que possamos ser mulheres de oração, mulheres que se ajudam umas às outras. Penina se preocupava em ter, Ana se preocupava em ser. Que você, que eu, que cada uma de nós possamos nos preocupar em sermos mulheres segundo o coração de Deus. Sermos mulheres encorajadoras, mulheres fortes, mulheres tementes ao Senhor, como Ana foi. Outra mulher, eu sou suspeita de falar dela, porque Esther foi uma mulher, olha, que enche o meu coração de alegria e eu fico maravilhada toda vez que eu vejo a história de Esther, leio e falo sobre Esther. Porque Esther foi uma rainha judia, ela era uma mulher judia, ela foi uma rainha no Império Persa. E o que me chama mais atenção, Esther era uma mulher corajosa, uma mulher humilde, e ela deixou realmente o Senhor falar através dos seus exemplos, através da sua vida. Um ponto primordial na história de Esther, se a gente for parar para analisarmos, estudarmos, refletirmos no livro de Esther, não tem nenhuma vez o nome de Jesus, o nome de Deus mencionado no livro de Esther. E aí é o clímax do meu relato, do meu comentário aqui para vocês. Esther tinha um Deus, o Deus verdadeiro, mas ela não mencionava esse Deus. Ela mencionava esse Deus não em palavras, mas em atitudes. Também em palavras por várias vezes, mas mencionava esse Deus através da sua vida. Esther jejuava, fazia com que o povo jejuasse, orasse, criasse intimidade com o Senhor. E essa é uma maravilha na vida de Esther. Foi uma rainha fantástica, porque não precisava ser mencionado o livro de Deus, o nome de Deus no seu livro. Mas através da vida de Esther, Deus se mostrava presente. Quem sabe Deus quer te fazer Esther, quer te tornar Esther, aí é onde você está inserida. Quem sabe você não tenha um domínio sobre suas emoções e seus sentimentos e Deus quer te fazer uma jovem sulamita. Quem sabe você tenha vivido, esteja vivendo momentos de aflições, de desesperos emocionais. E Deus quer te fazer uma Ana, aí aonde você está. Seja a mulher que for, que mencionamos aqui, exemplos, mas seja um exemplo também aí no seu corpo. Seja um exemplo no seu lar, na sua faculdade, na sua escola, na sua casa. Seja uma mulher que faça
a diferença. Que faça a diferença. Honre ao Senhor. Agora eu vou falar para vocês sobre uma mulher chamada Jezabel. Ela era esposa de Acabe. Acabe foi o rei de Israel. Jezabel, ela não era israelita e muito menos servia, adorava o Senhor, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso do povo de Israel. Ela adorava o seu Deus Baal. Vocês devem estar se perguntando, por que, Bianca, você está falando sobre Jezabel? Se você quer que a gente tenha exemplos verdadeiros, mulheres que são exemplos, porque existem mulheres também que a gente não deve seguir exemplo. E uma delas é Jezabel. Jezabel era uma rainha autoritária, uma mulher autoritária, uma mulher violenta, uma mulher cruel, que para conseguir o que ela queria, ela muitas vezes mentia. Ela matava as pessoas. E ela teve uma morte muito violenta e não foi enterrada. Mas o que eu quero dizer, trazendo o exemplo de Jezabel? Muitas vezes nós queremos ser autoritárias também. Muitas vezes somos violentas nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso agir. E Deus não quer que sejamos Jezabel. Jezabel, ela não tinha princípios e sempre estava disposta a fazer qualquer coisa para satisfazer sua vontade. Eu não sei, mas quem sabe Deus quer te levantar como uma grande líder aí onde você está, em algum departamento da igreja, ou até mesmo no seu trabalho, sua casa, escola, faculdade. O que eu sei é que a gente deve vir a ter princípios. Sermos humildes, amarmos o nosso próximo verdadeiramente. Podemos aprender o mal, podemos aprender não, meninas, podemos ver o mal que esta mulher trouxe ao rei Acabe e ao povo de Israel. Não é difícil concluirmos que, portanto, que a influência de uma mulher para o bem ou para o mal, ela é comprovadamente decisiva. Comprovadamente decisiva. Muitas mulheres fizeram história. E nós? Que histórias vamos fazer? Que marcas vamos deixar? Que exemplos vamos deixar? Que legado vamos querer deixar para a nossa comunidade e sociedade? Que tipo de mulheres queremos ser lembradas? Meninas, eu quero dizer, somos meninas, somos mulheres de valor. Somos a imagem do nosso Senhor. Eu quero que você, quando você se olhar no espelho, você se sinta feliz, se sinta grata pelo que você está vendo, porque você é a imagem do Senhor. Ele quer te abençoar. Ele quer que você seja bênção aonde você estiver, bênção para todos. Nós mulheres não sabemos muitas vezes o tamanho da nossa dimensão. E temos características diferentes das dos homens. Deus nos deu essas características de acolhimento, percepção, de estar junto, de ajudar, de pôr em pé, ajudar a caminhar, sermos exemplos genuínos, verdadeiros a ser seguidos. Que Deus nos abençoe. Espero que neste pouco tempo que passamos juntas, possamos ter sido encorajadas e animadas a sermos exemplos de mulheres cristãs. Deixe Deus te usar aí aonde você está. Deixe Deus te fazer exemplo na sua comunidade, no seu corpo, na sua casa, sua escola, faculdade. Esqueça o que está à sua volta. Fixe-se em Jesus. Fixe-se em ser exemplo, em ser uma mulher virtuosa, que possamos nos ajudar e crescermos juntas.
nos desenvolvermos como mulheres sadias emocionalmente e espiritualmente. Que possamos caminhar juntas, meninas, para assim realizarmos o que Deus quer em nossas vidas. Temos funções importantíssimas na sociedade, na igreja, na família. Uma mulher segundo o coração de Deus. Certamente Ele fará a diferença através das nossas vidas e as pessoas que estão à nossa volta. Seja temente a Deus, seja feminina, seja forte, seja corajosa, seja amiga, seja submissa, seja exemplo, seja uma mulher segundo a palavra de Deus. Eu quero deixar um versículo para vocês pensar e refletir. E o versículo se encontra lá em Ruth, capítulo 3, versículo 11, que nos diz assim: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Você é uma mulher virtuosa. Deixe Deus te usar aí no corpo de Guaianazes. Seja exemplo, independente do que você viva, dos seus sentimentos e emoções. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu quero deixar umas perguntas para vocês refletirem e pensarem. Refletirem e pensarem, responderem em conjunto ou individual. Eu não sei, mas façam isso. Reflitam e respondam essas perguntas. A primeira é: quem sou eu? Quem sou eu? Olhe para o seu íntimo e analise quem é você e responda. A segunda: quais as virtudes que você acredita que deve ser mais buscada pelas mulheres cristãs? A terceira pergunta: qual o desafio de uma mulher cristã em uma sociedade pós-moderna? A quarta e última pergunta: como é que é ser uma mulher no mundo de hoje, inserida numa comunidade de trabalho, de estudo, faculdade, e professar sua fé, professar nossa fé, sermos exemplos? Que Deus nos abençoe e seja exemplo aonde você estiver. Seja uma Ana, uma jovem sulamita, uma Esther, e seja você mesma chamada pelo seu nome, que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Que Deus nos abençoe. Foi um prazer imenso estar com vocês. Fiquem com Deus. Beijo, meninas.